Vamos ouvir, então, apenas, para a gente encerrar essa audiência pública, o nosso representante do Ministério da Educação, que agora sim, ouvindo todas as angústias, preocupações, tenho certeza que, juntamente com o relator, encontraremos uma solução para essa questão do INSAIS. Com a palavra, o secretário Jorge. Senhor presidente, eu mais uma vez destaco aqui e o parabenizo pela certeza e pela clareza dessa audiência pública. Eu acho que o debate aqui ocorrido na tarde de hoje foi muito profícuo. Os expositores aqui que tiveram a oportunidade comigo de explanar as suas posições, as suas inquietações, os nobres deputados que trouxeram aqui questões importantes aqui a serem elucidadas ou aperfeiçoadas, nos fazem seguramente refletir, e o faremos em conjunto com o relator. Nós temos já tido um contato muito próximo com o deputado Valdenor Pereira. Evidentemente, o que foi discutido aqui hoje e que o próprio deputado apresentou, nós vamos ter que amadurecer em conjunto com o nosso ministro da Educação. São questões importantes, mas evidentemente demandam uma interlocução dentro do governo, e vamos fazê-lo seguramente. Eu acredito que existem alguns pontos que foram colocados aqui, e eu não vou conseguir alcançar todos os pontos, mas uma parte deles eu gostaria de responder, porque são pontos importantíssimos para a compreensão do debate e das razões que levaram o Estado, o governo, a encaminhar esse projeto. Primeira coisa que eu quero destacar: quem encaminhou o projeto, de fato, foi o Poder Executivo, ou seja, quem está trazendo esse debate, quem está colocando na pauta esse debate, qual é a essência do debate? O valor público da educação superior. É o Estado. O Poder Executivo colocou claramente esse debate. Então, nós, a partir do momento que colocamos, a excelentíssima senhora presidente encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei, é para que o Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, discuta com a sua liberdade, com toda a sua compreensão dentro do ambiente democrático, a evolução desse projeto. Agora, o Estado, o Poder Executivo, pautou a discussão exatamente porque fez uma reflexão. E qual é a reflexão? A educação superior, ela tem um valor público de tal importância para a sociedade, de tal importância para o Estado, que demanda uma estrutura especializada, vocacionada, para zelar pelo esse padrão de qualidade, para zelar pela oferta da educação superior. Então, quando levantam as vozes no sentido de que o Estado ele não está preocupado com a sua qualidade, eu quero dizer que o Estado, ao pautar o debate, ao promover, ao apresentar um projeto de lei, criando uma estrutura, criando uma carreira com servidores públicos, a porta de ingresso é o concurso público. Nós vamos selecionar servidores públicos efetivos para atuar num sistema que é estratégico para o Estado brasileiro. Quem pautou foi o Poder Executivo. Então, a partir dessa discussão, nós vamos aperfeiçoar. É próprio do debate democrático as divergências, e eu acho que a partir das divergências, o relator tem feito um trabalho de conversação com todos os senhores deputados, com todos os representantes do setor. O nosso deputado também, Isalcide, tem dado uma contribuição muito relevante para esse debate. Todas as entidades de classe têm contribuído de forma importante. Os questionamentos que eu reputo como questionamentos assim de fôlego, de essência para essa discussão, é exatamente a liberdade dada pela Constituição para a iniciativa privada versus o papel do Estado. Eu quero dizer o seguinte: o que se levantou aqui de dúvida ou de incompreensão no que toca ao papel do Estado de supervisão é algo que já existe hoje. Hoje a secretaria que nós temos é a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Esse ano, a Secretaria descredenciou 4 instituições de ensino superior.
E descredenciou por quê? Descredenciou no âmbito do seu papel de supervisão, porque essas instituições descumpriram a legislação educacional. Quando nós expurgamos do sistema instituições que não cumprem com o seu papel, que oferecem uma educação superior precarizada, nós estamos exercendo o papel de supervisão. A supervisão, ela está relacionada ao poder dever que o Estado, e aí, deputado Arthur Bruno, respondendo o que o senhor coloca, a supervisão ela está relacionada com a necessidade que o Estado tem de zelar pelo padrão de qualidade. Quando nós, por meio de nosso sistema de monitoramento contínuo de indicadores, identificamos que uma instituição ela tem indicadores em relação a cursos ou a própria instituição 1 e 2, indicadores insatisfatórios, nós vamos fazer uma reavaliação daquela instituição com a comissão em loco e, eventualmente, se comprovar a ineficiência daquele curso, nós vamos fechar aquele curso. Então, isso se dá por meio da supervisão. A supervisão é a ferramenta do Estado para garantir o padrão de qualidade. E é algo que já existe hoje. Agora, a bem da verdade, o que me parece é que o projeto, ele traz consigo uma série de questões históricas do setor que não foram até o momento resolvidas. Então, é por isso que eu digo, o projeto tem o mérito de pautar a discussão da educação superior, porque existem, de fato, reivindicações, questões que são levantadas historicamente pelo setor e que o projeto ele traz consigo toda a necessidade de revisão e compreensão desse debate que está colocado desde algum tempo, como o que citaram aqui, a exemplo do instrumento único para avaliação de faculdades, centros universitários, universidades. Eu quero lembrar que a lei dos sinais é muito clara em relação a isso. A lei fala em diversidade de instrumentos. Nós temos que caminhar para essa compreensão e evolução. Eu acho que é um tema que temos que enfrentar e enfrentaremos independente de autarquia, porque isso está posto na nossa competência hoje legal, na nossa competência regulamentar. Uma coisa, deputado Lelo Coimbra, que o senhor colocou, que eu gostaria de deixar claro, é o seguinte, a questão da intervenção. A intervenção, como foi posta no projeto, está lá, intervenção, decretar intervenção e nomear interventor nos termos de lei específica. A ideia do governo, ao apresentar o projeto, já foi desde pronto que essa competência ela ficasse fixada, mas que a regulamentação da matéria, ou seja, a aplicabilidade da matéria, ficasse condicionada a um projeto de lei ainda a ser encaminhado pelo governo. Até porque existem questões relacionadas ao tema que demandam uma maior compreensão, um maior diálogo por parte de todos os atores. O deputado citou aqui questões importantes como a responsabilidade tributária, o passivo, qual é a extensão dessa intervenção, se é acadêmica, se é fiscal, econômica. Então, eu acho que até nesse sentido, eu poderia até adiantar esse ponto em que o senhor propõe, nobre deputado, há um prazo específico para que fique claro realmente que o que nós estamos falando demanda uma legislação específica, é algo positivo. Então, aqui não é nossa pretensão, deputado Lelo, de forma alguma tratar desse tema já do ponto de vista amplo nessa matéria. Como nós estamos tratando de uma instituição e nós temos que dispor a competência, o fazê-lo seria só no sentido, evidentemente, para deixar clara a competência, mas trazendo essa preocupação relevante, eu acho que é um tema que demanda, sim, uma reflexão maior, até pelas consequências que podem advir da ação do Estado. Ora, a participação do Estado na análise prévia dos atos societários, eu tentei explicar na minha apresentação, e eu vou repetir, veja só, nós vivemos um fenômeno que tem sido percebido com muita força, que é o movimento de empresarialização, ou tornar a educação superior, dar à educação superior um viés empresarial. Nós não estamos fazendo aqui uma crítica em relação a esse fenômeno. O que nós estamos dizendo é que esse fenômeno demanda do Estado novos instrumentos. Então, o capital, e aqui fazendo um paralelo com o próprio processo de supervisão, o deputado Paulo Rubens citou aqui, eu quero dizer que uma das razões, se não a maior razão, que levou à grande crise em 2008 foi a falta de supervisão do sistema financeiro internacional. Então, uma supervisão firme, uma supervisão eficiente, que zele por esse padrão de qualidade que nós defendemos, ela é tida por nós como essencial. Para que, veja só,
Quando uma instituição financeira ela quebra, há um prejuízo para vários correntistas. Quando uma instituição de ensino superior ela é descredenciada, ou ela fecha as portas por razões próprias, por problemas de capital, por problemas de gestão, o prejuízo é para a sociedade, o prejuízo é para os estudantes, o prejuízo é dos estudantes que estão se formando e os que se formaram, até por conta do seu histórico acadêmico. E quando isso ocorre, quem fica com a conta? É o Estado. Então, são questões que nós temos que efetivamente debater. Nós não podemos, e a proposta tem o mérito de colocar ou de apontar um caminho para isso. A análise prévia das fusões e das aquisições é na perspectiva de que a oferta, a qualidade da oferta a ser prestada pelo novo controlador seja garantida. A nossa perspectiva não é concorrencial. Quem cuida da concorrência é o CAD. Não é a nossa pretensão substituir o CAD. O nosso papel está colocado pela Constituição, zelar pelo padrão de qualidade da oferta. Então, a análise a ser feita pelo INSAIS, ela é referente ao padrão de qualidade da oferta da educação superior. Então, quando eu digo aqui que nós não podemos reduzir a um único aspecto, que é o financeiro, a aquisição e a fusão, é no sentido de que quando nós credenciamos aquela instituição, nós não levamos em conta apenas ao aspecto financeiro. Nós levamos em conta vários aspectos que podem, não digo que são, mas podem, a experiência tem demonstrado que ocorre, em grande parte das vezes, que pode levar sim à precarização da oferta. E nós não podemos desconhecer isso. Então, a análise prévia é algo importante para zelar por esse padrão de qualidade. Bom, outro aspecto que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: essas questões que nós estamos suscitando, elas têm previsão legal para outros setores, também econômicos, que não são sujeitos à concessão ou à permissão estatal. Eu posso citar aqui a Previdência Complementar, eu posso citar aqui a Saúde Suplementar, são setores cujo valor público é de tal interesse para o Estado, é tão relevante para a sociedade, que demanda uma atenção maior do Estado. Então, é um paralelo que eu gostaria de fazer. Eu quero tranquilizar aqui em relação ao orçamento. O orçamento do INSAIS é o orçamento geral da União. A questão relacionada às taxas e às multas, eu acho até que a sugestão da professora Dorinha, da deputada Dorinha, ela pode ser trabalhada, a questão da destinação. A multa, ela não tem um caráter arrecadatório, a multa, ela tem um caráter punitivo relacionado ao poder de supervisão. E muitas das instituições alegam, e do setor alega que a multa, na verdade, ela é algo absolutamente negativo para o setor. E, na verdade, não é. Hoje, as penalidades que nós temos hoje na LDB são penalidades capitais. Eu descredencio o curso, a instituição, eu fecho o curso, eu desclassifico a instituição. Quando, na verdade, nós precisamos de penalidades mais compatíveis ou compatíveis com a nova realidade econômica que nós temos hoje. A multa vem ao encontro dessa necessidade de dotar o sistema de ferramentas mais eficazes. Então, até mesmo com o sentido, o princípio da continuidade do serviço educacional. Eu gostaria de encerrar a minha participação, senhor presidente, dizendo que eu acredito que o diálogo tem sido e tem demonstrado ser muito importante na condução desse debate. Eu acredito que vamos sim continuar o diálogo. O MEC, mais uma vez, repito, pautou a discussão por entender que a discussão é imprescindível para que a expansão da educação superior ocorra, e aqui eu quero deixar claro que a expansão ela vai ser precedida de uma nova estrutura. Nós não temos como atuar numa expansão, e nós temos um espaço importante para expandir, por exemplo, no EAD. Vai demandar, sim, uma nova estrutura, e o Estado ele tem responsabilidade com o seu papel dentro daquilo que a Constituição lhe atribui. E o que nós estamos propondo é no sentido de que nós possamos cumprir com o nosso papel, com as ferramentas necessárias para assegurar à sociedade, ao estudante, não ao consumidor, ao estudante, uma educação superior de qualidade. Muito obrigado. Tá?